entrevista por aqui no canal e a nossa convidada de hoje é a Thay. Ela trabalhou no Lone Mountain Ranch, que fica no estado de Montana. Ela foi contratada para trabalhar como dishwasher, mas acabou trabalhando um pouquinho como prep cook também, quando precisava e tal. Ela vai contar pra gente como foi essa experiência. Muito obrigada por ter topado contar a sua experiência e dar o seu relato aqui no canal, Thay. Imagina, um prazer, o prazer é todo meu. Já te acompanho faz tempo também. Então, conta um pouquinho pra gente quem você é, de onde você é e como que você chegou no Work and Travel. Então, o meu nome é Tainá, eu tenho 25 anos, vou fazer 26 esse ano. E eu conheci o Work and Travel, foi muito pela Tarsila também, porque eu tive uma apresentação na minha faculdade falando sobre Work and Travel, as opções de intercâmbios, né? E aí eu comecei a pesquisar, me interessei bastante por isso. Na verdade, eu sempre sonhei em fazer intercâmbios, em viajar, enfim, conhecer vários lugares. Mas nesse período, quando teve essa apresentação na faculdade, eu comecei a me interessar mais e a pesquisar sobre. E aí conheci a Tarsila, né? Que é uma das únicas pessoas que falam sobre isso hoje tão completamente no YouTube. E aí comecei a estudar mais sobre isso e fiz faculdade de psicologia e tranquei a minha faculdade ali no período da pandemia. E comecei a fazer tecnologia em cosmetologia estética. Fiz curso em EAD, eu fiz o curso em EAD e foi o que eu utilizei para fazer o intercâmbio. Então, assim, não teve problema nenhum, eu imprimi lá o meu histórico, né? A minha grade curricular, no caso, e foi o que eu utilizei. Então, e é possível utilizar, assim, a grade curricular, mesmo do EAD, para fazer o Work and Travel, tá? Você levou a declaração de matrícula ou foi tipo assim, a grade de aulas? Ou foi os dois? Eu levei a declaração só, não levei a grade. Tá. Eu levei só a E na declaração. declaração não estava escrito que era distância. Não estava escrito. A única coisa que, tipo, eu tive que colocar foi o horário que eu fazia. Então, eu incluí isso na declaração, né? Mas, assim, não dizia que era EAD. E é bom, é importante conferir, né? Se realmente na declaração não vai vir escrito que é EAD, porque senão vai dar problema. Mas é uma coisa simples de ser ajustado também. A gente dá o Entendi. nosso jeitinho. Ah, que bom que você falou disso, porque muita gente tem essa dúvida. Muita gente se matricula numa EAD só para fazer o Work and Travel. Então dá certo. Tá certo. Podem fazer, gente. Dá super certo. Comigo não deu nenhum problema. Fui atrás, né, de agência, enfim, de empregador, e graças a Deus fiz o meu primeiro intercâmbio, que foi lá no One Mountain Ranch. Consegui eu fiz algumas entrevistas, acho que 2 entrevistas antes desse empregador, e consegui essa vaga de dishwasher aí, que foi uma experiência incrível. Você quis essa vaga? Como que foi o seu processo? Então, eu não estava muito segura, assim, porque meu inglês não era tão bom. Então, eu fiz aulas de inglês na minha vida inteira, assim, na escola, né? A gente tem as aulas de inglês, mas a gente não dá muito valor, né, nesse período. E aí, meus pais também pagaram cursos de inglês para mim. E eu nunca gostei de inglês. Na verdade, eu sempre odiei inglês e gostava mais de espanhol. Então, eu não me sentia segura porque eu já não estava mais fazendo cursos de inglês nesse período e não estava me sentindo tão segura para conseguir uma vaga que pedisse inglês intermediário, né? Eu achava que o meu inglês era básico, ali bem básico mesmo. Então, eu comecei a pesquisar vagas que não pedissem inglês, né, fluente e, enfim, básico para o intermediário ali. E aí eu comecei a ver vagas de intercâmbio no Mammoth Lake, e aí que você tinha indicado também, só que a vaga lá pedia o inglês intermediário fluente, e nesse momento eu comecei a perceber que eu precisava correr atrás do meu inglês, sabe? E comecei a fazer curso de inglês mesmo, com um professor particular. E fiz 4 meses de curso de inglês antes de ir para o intercâmbio. Eu fechei meu intercâmbio com 1 ano de antecedência, então eu consegui me preparar em todo esse processo, né? Correr atrás de tudo e preparar meu inglês também, que foi aí que eu comecei a me sentir um pouco mais segura.
Mas enfim, eu super indico que todo mundo faça inglês na vida, porque é super importante, tá, gente? E hoje eu amo inglês, dou super valor ao inglês, quero aprender cada dia mais, mas naquela época eu não me sentia tão confortável assim. Então, fiz essa entrevista no Mammoth e não passei, porque a vaga que eles pediam precisava de com inglês mais avançado, né? E também eles precisavam com uma pessoa que tivesse experiência em prep cook e que tivesse experiência, acho que não era prep cook nesse, eu acho que eles precisavam de com pessoas com inglês melhor. E aí não passei nessa vaga, infelizmente, né? Mas eu acho que o universo faz tudo certo e não era para eu ir para lá, era para eu ir para Montana. E aí consegui essa vaga de dishwasher, tinha dishwasher, prep cook e housekeeper lá no Lone, né? Achei que housekeeper seria muito pesado. Eu fiquei com medo de me inscrever para housekeeper, porque eu pensei que seria bem difícil, ainda mais porque é neve, tudo frio, ficar do lado de fora, ter que transitar entre cabines, tá? Eu achei que seria mais difícil. Ainda mais eu que não estava acostumada com frio, né? E aí tinha dishwasher e prep cook. Prep cook eles pediam experiência, alguém que tivesse experiência. Depois eu descobri que não precisava. Mas não me inscrevi, infelizmente, porque também precisava de um inglês intermediário. E aí tinha o de dishwasher. Me inscrevi para dishwasher e deu super certo. Assim, não era a vaga que eu queria mesmo, né? Porque eu achei que seria algo bem difícil também, no sentido de bastante trabalhoso. Porém, fui e estou super feliz de ter topado essa vaga. E acho que eu devia ter confiado mais em mim e ter me inscrito para a vaga de prep cook, porque eu dava conta. Ah, olha só, o aprendizado aí do intercâmbio. Na próxima você já sabe. Exatamente. O Montana não. O Lone é esse entregador atrás de você, por acaso? Isso. Aqui E é o fica restaurante. assim, tão lindo, Fica assim, nossa. fica perfeito, assim, desse jeito mesmo. É muito bonito Nossa, lá. Nossa, chocada. é bem assim mesmo. Eu achei que era só coisa de foto, né? Quando eu vi, porque eu vi as fotos antes de ir, e eu pensei, Vai ah, ser não tipo deve uma ser tão foto de lanche perfeito do assim. McDonald's, que você abre o lanche e ele é bem diferente. Exatamente. Mas não. E aí, quando eu cheguei lá, eu me apaixonei à primeira vista, assim. Não foi uma foto só de Photoshop para enganar a gente. Ai, que É bom, que lindo. bom. E quanto você ganhava nessa função? Eu ganhava 13 por hora. E você ganhava gorjeta ou não? Então, eu não ganhava gorjeta porque, como era na cozinha, é que assim, eu não ganhava gorjeta das pessoas que iam lá no restaurante, né? Porém, a gente ganhava no geral. Então, tipo, eles ganhavam as gorjetas e aí eles juntavam com todo mundo que trabalhava lá no restaurante e dava no final, no paycheck, vinha o valor, que era muito bom. Ai, A que gente ganhava bom. uma Você sabe mais gorjeta ou menos uma muito boa. média? A gente já chegou a ganhar gorjeta, assim, de US$ 500 Em uma cada semana? funcionário, em 15 dias, né? A gente recebia de Não, 15 em mas 15 dias. entendi, em 2 semanas, mas ainda assim, né? Em 2 semanas a Nossa, gente chegou a ganhar a gorjeta era muito que boa. E a gente não delícia, esperava, não? eu não E o sabia. salário de 13 já não é um salário baixo, né? Não, é um salário muito bom. Era um Quantas salário horas você muito bom. trabalhava por semana, mais ou menos? Então, tinha época, assim, no final do ano era o período que eles mais precisavam, né? Tinha muita Aham. gente lá, porque assim, lá é um rancho, né? E nesse rancho ficava muita gente hospedada. Então, tinham várias cabines, e a gente morava lá também, mas tinham várias cabines e tinha os hóspedes. Então, os hóspedes iam jantar no restaurante, almoçar no restaurante. No final do ano, tinha muita gente hospedada. E aí, nesse período, era onde eles mais precisavam. Assim, eu cheguei a trabalhar 12 horas, 13 horas, assim, por dia. Eu fazia muitas horas. Se a gente quisesse, a gente não precisava, a gente tinha os day offs, né, que eram 2 dias por semana, mas às vezes eu trabalhava nos 2 day offs, porque eles precisavam, exatamente, porque eles precisavam e porque eu queria receber também, né? Então, às vezes eu trabalhava nos 2 day offs, e às vezes Tá trabalhava em focada nos um e no dólares. outro.
É, trabalhava em um e no outro descansava, né? Porque a nossa sanidade mental agradece, Precisa, precisa. mas precisa. Mas teve vezes assim que eu já fiz 12 horas, 12, 13, e dava para fazer Isso mais. durante Tinha a, gente que fazia 16. durante a temporada inteira tinha bastante disponibilidade de hora, então. Tinha muito. Na Nossa, cozinha, que para quem bom! trabalhava na cozinha, tinha muita disponibilidade de horas, assim. Housekeeper já tinha um pouco menos, porque eles Tá. faziam, acho que 8 horas por dia, se eu não me engano, tinha menos. Mas na cozinha, se você quisesse, eu trabalhava das 3 horas da Tinha open. tarde, e aí, exatamente, e aí eu ficava até às vezes 3 da manhã trabalhando, porque a gente tinha que Porque fechar você a queria, cozinha, né? ninguém te obrigava a trabalhar tudo isso. Então, a gente tinha que fechar a cozinha. Quem é dishwasher precisa fecha o restaurante, né? O restaurante fecha às 10, fechava às 10, e aí a gente tinha que limpar tudo, tipo, tinha que finalizar ali toda a limpeza da cozinha até fechar. Então, às vezes a gente ficava até 3 da manhã, porque tinha muito trabalho, e Mas, só que eu poderia entrar um pouco mais tarde, enfim, ah, ao tá. invés de entrar às Era três isso que da eu ia te tarde, entrava um perguntar, se no pouco dia mais. seguinte você tinha que chegar cedo ou se você entrava um pouco mais tarde, quando você fechava tarde, assim. Então, já teve épocas de eu trabalhar, porque quando eu cheguei lá, éramos eu e uma outra brasileira, que éramos dishwasher, né? E nesse período não tinha mais quase ninguém de dishwasher, então a gente tinha que, tipo, eram 2 períodos, o período da manhã e da tarde. E aí eu trabalhava de manhã, só que uma pessoa só não dava conta, porque era muito trabalho. E aí teve período de eu trabalhar de manhã e de tarde, de manhã, no período da manhã e no período da noite, tipo, virar assim. Era loucura. Mas assim, Entendi. teve uma época que a gente teve que conversar com eles e falar: olha, a gente vai precisar ajustar é, essa nossa escala, porque a gente não tá aguentando, a gente estava muito cansado, sabe? Tinha muitas horas, dava para fazer muito dinheiro, mas também a gente precisa Mas não, a descansar, vida não porque é o só nosso isso, corpo né? pede. Exatamente, a gente começou a ficar doente, então pedimos para ajustar nossas escalas, né? Nosso Uhum. schedule para a gente conseguir descansar também. E depois começaram a chegar outros intercambistas, né? Outros J1s, alguns dishwasher, alguns prep cook também e alguns housekeepers. Você chegou cedo, então. Eu cheguei dia 2 de dezembro. Ah, Só chegou que, só relativamente que, cedo. eu cheguei relativamente cedo, só que os No outros geral, intercambistas assim, né? chegaram O mais depois. comum é chegar para o segunda semana e tal. Então você chegou Isso, cedo, assim, para eu o cheguei padrão cedo. geral do Working Travel, né? Porque pode É, começar a trabalhar a partir do dia 15 de novembro, mas é muito isso, difícil quem chegue tão cedo, né? Quem chega assim. O exatamente. máximo que eu vi alguém chegar foi no fim de novembro. Então, 2 de dezembro já é cedo. Eu sempre comecei a Isso. trabalhar no máximo dia 10 de dezembro. Então, os brasileiros foram os que mais chegaram mais cedos, assim, porque eu cheguei e já tinham Gente, três brasileiro é muito brasileiros. engraçado. Já tinham três brasileiros, o restante dos J1s eram peruanos. Então, e eles chegaram Entendi. depois da gente. Então, a gente Uhum. chegou, e aí eu cheguei, eu já encontrei com os brasileiros lá, já tinham Aham. chegado um dia antes. E se alguém, por exemplo, que é housekeeper e queria fazer mais horas, ele poderia fazer mais horas na cozinha ou teria que encontrar um segundo emprego? Tem possibilidade de segundo emprego por aí, no empregador ou fora? Tem possibilidade de segundo emprego. Algumas pessoas conseguiram segundo emprego, tanto no Tal Center, né, que era a cidade ali ao lado, quanto no resort. Tinha o Big Sky Resort, que também tinha possibilidade de second job. A minha amiga, meus dois amigos brasileiros conseguiram second job lá no Big Sky Resort, e quem quisesse conseguia. Mas assim, eu não fui atrás, porque eu já estava, né, com tanto trabalho, com tantas horas ali, que eu pensei, eu preciso descansar também, né? Então, se eu pegar um second job, eu não vou ter o meu day off. Só que eles pegaram só um dia por semana no Big Sky Resort para conseguir o PES. Ah, o esquema. Eu ia te perguntar isso, se você Tem tinha esse pés para esquiar, esquema. porque o Não, eu Lone não não é uma tinha. estação de esqui, né? Não, não é uma estação de esqui. Tem uma estação de esqui que é bem pertinho dali. É o quê? De carro, acho que dá 10 minutinhos.
E, e aí a gente não tinha. Um amigo meu até conseguiu, com a chefe dele ali do Lone, conseguiu um ski pass, mas no geral, assim, a gente não tinha esse direito, sabe? E aí tinha a possibilidade de pegar um second job lá para conseguir o ski pass. E aí minha amiga conseguiu e meu amigo também. Você não quis esquiar? Não, eu fui. Aí o que que eu fiz? Eu peguei o desconto da minha amiga, que era CC, eu pagava metade do preço, e se eu fosse com ela para lá, eu conseguia esse desconto por metade do Ah, preço. E aí eu ia esquiar, que eu pagava US$ 30 por dia para fazer esqui snow. entendi. E aí eu ia, Ah, de porque boa. eu me apaixonei por snowboard. Sério, era meu hobby, assim. Eu amei. E ali no Lon tinha a possibilidade de. Ali eles tinham o esqui. Então a gente podia fazer ali dentro mesmo do ranch esquiar. E aí tinha um professor que dava aula ali e a gente conseguia esquiar ali dentro mesmo. Ai, que legal. Bem massa. Você perguntou sobre a possibilidade de conseguir outra função ali dentro do Lone mesmo, né? Sim. Então, tem um amigo meu que ele era housekeeper, e aí ele já não estava conseguindo fazer tantas horas como housekeeper, e ele pediu se ele podia pegar algumas horas, fazer algumas horas na cozinha. E aí o chefe liberou e ele conseguiu trabalhar com a gente, então, no período da noite, né? Ele trabalhava no período da manhã como housekeeper e no período da noite ficou trabalhando na cozinha. Então, Uhum. tem essa possibilidade também, tá? Se alguém quiser fazer mais horas, consegue fazer também ali dentro mesmo, porque eles sempre precisam. É muito trabalho. Entendi. E o outro resort que você falou que é um ski resort que é aí pertinho, você poderia ir trabalhar lá? Eles contratam o J1? Contratam, né? Ou não? Contratam, só que aí não é com o mesmo sponsor. Aí é outro sponsor, mas eles contratam também. Eu sei porque uma amiga minha estava interessada em ir para lá, acho que até esse ano, e aí ela viu que não seria só com o mesmo sponsor, talvez tivesse que fazer com outra agência também, porque a nossa agência não tem aquele sponsor. Enfim, não sei muito Uhum. bem como é que funciona, talvez até fazer sozinho, né? Fazer esse processo sozinho, direto com o sponsor, mas não seria com o mesmo que a gente foi. Mas tem essa possibilidade. E é Entendi. incrível. Aham. Porque também poderia dar para trabalhar lá e pegar um second job de dishwasher por aí, entendeu? Porque Exato, uma pessoa exatamente. que quer esquiar muito, algo assim, ou quer trabalhar numa estação de esqui, pode pensar nessa possibilidade também. E como que era a sua rotina como dishwasher, assim, era pesado? Você, tipo, eu tenho uma pergunta que é assim, você usava luva? Porque se você não lavava a louça o dia inteiro com a mão na água, a sua mão vai cair, não vai? Minha mão está aqui, Vivinha da Silva, Ai, que mas bom. Ufa. o que que aconteceu? O que que aconteceu? Quando eu cheguei lá, ninguém me falou assim, ai, pega essa luva aqui, isso aqui vai ser o seu. Você vai precisar dessa luva para você usar para lavar louça. Ninguém me falou isso. E eu não usava no começo, porque Uhum, ninguém tinha me dado, enfim, ninguém tinha me apresentado, não usava. Porém, depois de um tempo, eu comecei a perceber que minhas unhas estavam muito fracas. Tipo, quebrava todo o tempo. Nossa, eu já tava com a mão, tava assim, se desfazendo, sabe? E e aí eu comecei a usar luva. Só que eu não usava aquelas luvas de borracha mesmo, sabe? Luva própria para você lavar a louça. aham. Aí eu comecei a usar aquelas luvas que é para fazer comida mesmo. A gente usava para fazer comida e eu comecei a usar para lavar a louça. Só que assim, só eu usava essa luva. Ninguém mais usava lá. Então, meio que eu pensava, meu Deus, será que eles me acham frescurenta? Ah, Porque problema ninguém usava. deles. Exato. Eu usaria também. Se eu tivesse lá, ia ser mais duas. Exatamente. Aí eu comecei a usar, usava uma e tinha que fazer outra coisa, tirava, pegava outra e usava, porque eu comecei a perceber que a minha mão estava muito fraca, assim, as unhas estavam fracas, e assim, né? Querendo ou não, você ficar ali pegando nas comidas, enfim, né? É É, na muito mais esponja, higiênico. sabão o dia inteiro. Uhum, Só a água, né? A mão começa a ficar daquele jeitinho que fica enrugado. Não, não é, exato. não dá, o dia inteiro É, não dá.
lá a gente tinha a máquina de lavar louça, né? Então a gente tinha aquela, como é que eu Era posso tipo máquina dizer? industrial, que é aquela Isso, é uma ducha que máquina espirra, industrial. você tira o Isso, é só excesso. ducha. Isso. Ai, é bem mais fácil de lavar assim, É, menina. era bem Nossa, mais fácil. A gente tinha não aquela é ducha na que aí você buchinha. pegava. Ai, Não, galera, meu Deus, é ótimo a gente falar disso. Porque na minha cabeça o dishwasher ficava ali na buchinha. não. Na Aham, máquina. Tem assim a pia aqui, que aí é um triturador dentro dela, e você pega o prato, então, tipo, ele vem, né? As pessoas, os servants jogavam a comida no lixo, o que restava, mas daí sempre ficava um pouco de comida ali. Então, você pega o prato, você pega a ducha, joga no prato, já limpa bastante o prato, cai ali dentro daquele triturador a comida, você pega o prato e coloca ele dentro da máquina, tipo, é tipo um escorredor assim, você coloca os pratos ali, e aí você coloca depois dentro da máquina, fecha a máquina e ela vai lavar ali com os produtos. Então, assim, é bem mais aham. simples o E lava processo. super rápido, né? Vai lá, lava e seca Sim. super rápido. Aí você já E é tira, já água tá quente, quente. higienizado. Isso. Exato, a Ah, água é muito quente. entendi. Às vezes você tira ali e meio que queima a mão se você não tiver cuidado, porque a água é muito quente. Nossa, agora faz muito mais sentido, gente. Imagina como é que uma pessoa vai ficar na minha cabeça, como é que a pessoa ia ficar na buchinha ali o dia inteiro, no talher, esfregando. Nossa senhora, eu ia odiar o dishwasher se Imagina. fosse assim. É, não, mas não é um trabalho muito fácil, não, tá? Teve dias assim que, meu Deus, eu só queria sair correndo daquela cozinha, Eu porque imagino. dishwasher Cansa, é né? muito trabalhoso, É, cansa não, com muito. certeza. Mas pelo menos não é o que tinha na minha cabeça, porque era horrível. Não. Então, aí você ficava na cozinha e tal, e você, tá, trabalhou bastante. Deixa eu ver. Acho que do seu trabalho a gente já falou. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar assim da sua rotina, que você acha legal falar? Então, eu trabalhava como dishwasher, mas aí, de vez em quando, eu chegava mais cedo, e aí eles precisavam de pessoas para preparar os alimentos, né? Então, não só os alimentos para o pessoal do restaurante, mas também para o outro dia, sabe? Porque a gente tinha café da manhã lá, tinha almoço também, então a gente já deixava alguns alimentos prontos para o outro dia. E aí, eles precisavam que a gente empanasse frango para o restaurante mesmo, né? Gente, eu não aguentava mais ver frango na minha frente, porque eu empanava tanto frango. Eu e minha outra amiga brasileira, que era de Washer também, a gente empanava frango quase todos os dias, porque eles viram que a gente fazia isso bem, sabe? E aí eles sempre pediam para a gente empanar, então a gente chegava mais cedo, ou mesmo chegava no horário, e não tinha muita louça naquele momento, eles falavam, ah, vocês podem ir lá empanar frango para gente, para de noite, que a gente vai precisar. A gente empanava assim, sem brincadeira, Tarsi, uns, sei lá, 80 frangos por noite, assim. Tipo, era muita coisa. E e aí, enfim, a gente fazia isso, a gente fazia outros alimentos assim também, tipo, tinha que preparar a mistura para o frango, para fazer o empanamento do frango, enfim, às vezes ajudava a preparar outras coisas também, ou às vezes o pessoal que fazia saladas ali, que fazia desservice também, precisava de alguma ajuda com algum processo antes de iniciar realmente os preparativos para o jantar, a gente também ajudava. Então, era legal, assim, porque a gente saía um pouco ali, né, da louça, do processo de dishwasher, e também conseguia fazer outras coisas, que também precisavam um pouco mais do inglês. Então, para eu saber preparar uma receita, eu preciso ler aquela receita, eu preciso ir atrás dos ingredientes, então acabava que a gente conseguia também treinar mais o nosso inglês, né? Foi bem Ah, é bom. verdade. Que bom que você tocou nesse ponto, porque realmente o trabalho do dishwasher é um trabalho que não pratica muito inglês, né? Não pratica muito, porque E você como fica que ali foi o lavando. desenvolvimento do seu inglês, assim? Então, no começo, quando eu cheguei lá, meu Deus, teve uma vez que eu precisei pedir para minha líder ali, né, uma informação e eu simplesmente travei. Tipo, eu fui pedir para ela a informação e aí
eu fui falar em inglês, onde que eu pego tal coisa, onde é que... Aí tinha que falar downstairs, e eu não sabia como falar downstairs, que era lá Downstairs? embaixo, né, Que downstairs. engraçado. E aí eu fiquei, Ai, tipo, acontece. ai, me deu, eu ficava assim, e aí eu travei, minha amiga olhou para mim e falou assim, amiga, você quer ajuda? Eu ela traduziu para mim o que eu queria. Mas assim, depois, e eu tinha muita vergonha de falar, né? Porque o que eu senti, pelo menos, é que assim, a gente se julga muito, com certeza, mas aqui no Brasil, as pessoas julgam muito as outras por tentar falar inglês, sabe? E quando a gente É, chega lá, eles, pelo menos onde eu fiquei, eles incentivavam a gente a falar mesmo errado, mesmo falando palavras erradas, mesmo se enrolando toda. Fala, porque você vai conseguir. Uma hora você vai errar, mas sim. daqui a pouco na frente você vai aprender. Então, Sim, eu senti muito isso, que eles incentivavam que a gente falasse. E depois eu comecei a perder o medo, assim, sabe? A falar errado mesmo. E eles entendiam o que a gente falava e eles corrigiam se a gente estava errado. E, e isso me fez querer aprender mais inglês. Acho que foi o que realmente me fez me apaixonar pelo inglês, assim, sabe? Sentir que eu podia falar e que eu podia errar e estava tudo bem, sabe? Porque a gente aprende. Uma hora ou outra a gente vai aprendendo. E a gente precisa também se dar essa chance de errar e de acertar. E no decorrer do tempo, assim, eu percebi que o meu inglês estava melhorando. Tanto é que os meus amigos me falaram depois, tá? E você percebeu como o seu inglês evoluiu? E eu fiquei super feliz. Eu falei, sim, eu tô sentindo isso. Porque eu falava, minha amiga fala, porque eu acho que eu, dos brasileiros, assim, era que tinha o inglês mais básico, sabe? Dos peruanos, tinha outras pessoas que tinham inglês, tinha um menino que quase não falava inglês, ele só falava em espanhol. E eu falava para ele, sabe? Eu tentava incentivar ele, eu falava, fala, porque você vai falar errado, mas tá tudo bem, ninguém nasceu aprendendo inglês, sabe? Então, você precisa falar para você aprender. E foi o que aconteceu comigo, foi esse processo que eu tive que passar, chegar lá sem saber falar quase nada, depois ter medo, depois falar errado, e aí ir aprendendo. Então, eu percebi isso no decorrer do dia. Claro que a gente falava muito português também, né? Morando com brasileiros, o tempo ali com os amigos também, a gente acaba ficando um pouco na zona de conforto. Mas a gente até algumas vezes, lá na cozinha, a gente falava assim: vamos fazer um desafio. Quem tem que falar só inglês hoje? Quem falar português vai ter que dar não sei quantos dólares no final do dia. nossa, que esquema, que esquema. Muito boa ideia essa, galera. Ó, aprende com a Thay. Quando põe a mão no bolso, querida, aí dói. Aí fala inglês Exatamente. rapidinho. Exato. Não durou muito tempo isso, não. Ninguém. A gente burlou algumas vezes esse nosso Não combinado escutem essa aí. parte, não escutem. Cancelem isso, mas façam certinho porque funciona, tá? E, e a gente se ajudava muito, assim, o time de brasileiros ali que a gente fez, é, assim, é uma família hoje, né? Todos os brasileiros ali se tornam É, uma família, mas a gente se ajudava sim. muito, e muito no inglês também, de todos nós estávamos ali para aprender, né? Então, quando a gente não sabia alguma coisa, a gente perguntava para o outro, e aí o outro ajudava, vai, tem que falar tal coisa com o chefe, vamos lá, vamos falar nós dois juntos. Era bem assim, mas a gente aprendia muito. E meu inglês hoje, eu sinto que está bem melhor. Não está como eu queria que estivesse, né? Um inglês fluente, mas é um processo, e eu também preciso correr atrás disso, né? Mas é Então, difícil sair do inglês básico para ir para o inglês fluente de uma vez, é, né? Não é, exige tanto assim de você. Você pode muito exato. e você deve continuar perseguindo isso, mas não, a gente, às vezes a gente exige demais da gente. Tipo, não fala inglês e tem que voltar do intercâmbio falando fluente. Calma, não é assim, sabe? Exato, exatamente. E às vezes a gente se cobra porque a gente pensa, eu estava lá no intercâmbio e pessoas me perguntavam: ai, como é que tá seu inglês? Já espera que você volte do intercâmbio com inglês fluente. E não é Eita, essas assim, né, pessoas gente? querem pagar seus boletos? Exatamente, exatamente. Ai, Mas assim, eu fiquei muito feliz com a minha evolução no inglês e hoje quero aprender muito, nossa, e tenho vontade de estudar, e hoje estudo e vejo série, porque antes de eu ir para o intercâmbio eu via série em inglês, porém com legenda em português, né? Que não adianta muita coisa. sim.
Hoje não, hoje eu vejo inglês com legenda em inglês, eu leio livro em inglês, trouxe livro de lá para ler em inglês, estudo também, escrevo as palavras novas, isso é muito importante, assim, a gente correr atrás, né? Porque não adianta voltar do intercâmbio também e esquecer de praticar inglês, porque aí a gente acaba esquecendo realmente, né? Com Então, certeza, hoje eu tô falou bem tudo. feliz, assim, com a evolução. Você pretende voltar? Pretendo, pretendo. Pretendo muito voltar. Estou com alguns planos de voltar para lá. Ainda não posso dizer quando, mas pretendo voltar, assim, fazer outros intercâmbios, porque, sério, eu me apaixonei e esse intercâmbio mudou minha vida, assim. Mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de olhar o mundo, mudou minha forma de me olhar. Realmente, eu digo que não foi só um intercâmbio, foi um intercâmbio espiritual, sabe? Para mim, porque eu aprendi muito comigo nesse período. Eu digo que eu era uma Tainá antes de ir para o intercâmbio e voltei uma Tainá totalmente transformada, assim, foi um reencontro comigo mesma, principalmente isso. Então, com certeza, farei vários outros intercâmbios. Ai, que delícia. Normalmente no fim da entrevista eu pergunto para a pessoa qual foi a maior conquista dela, né? Mas acho que você já falou. Exatamente. Nossa, eu digo, você sempre disse isso, né, Thais? Mas eu vou dizer agora. Gente, todo mundo precisa fazer um intercâmbio pelo menos uma vez na vida. Sério. Para você se reconectar com você, para você se conhecer realmente quem você é, porque às vezes a gente tá tão no dia a dia, tá tão não consegue enxergar as pequenas coisas da vida, sabe? E quando você está no intercâmbio e você precisa se desafiar e você precisa estar ali, às vezes, só com você mesma, né? Você começa a perceber coisas que você nunca se deu conta na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, sabe? Me desafia. Eu nunca tinha saído do país antes de fazer intercâmbio, esse intercâmbio. Então, para mim, foi algo totalmente novo. Ir para outro país sem saber a língua, sem ter a língua fluente, sozinha, sabe? Ir trabalhar em um outro país com outro empregador, enfim, foi tudo muito novo para mim. Então, isso me deu muito medo no começo. Deu muito medo, mas eu fui com medo mesmo. E graças a Deus eu fui, porque eu me transformei assim, e hoje eu vejo uma Tainá muito melhor do que a Tainá que eu era, sabe? Tenho certeza que ainda, nossa, tem muita coisa para melhorar ainda, por isso que eu vou fazer outros intercâmbios. Sempre tem, né? Eu acho que a vida esse aprendizado de quem a gente é, ele é eterno. Porque a gente está sempre mudando. A gente tem sempre algo novo para conhecer sobre a gente, em uma situação diferente que a gente ainda não passou, mudar alguma coisa que a gente já tinha mudado antes, mudar de opinião, mudar de ideia. É uma delícia. Eu não tenho problema nenhum em dizer, nossa, como eu falava besteira antes, como eu mudei de ideia, eu achava uma coisa, agora eu acho outra, e tá tudo certo, porque é um processo mesmo. Se conhecer é um processo que vai ser pro resto da vida, vários intercâmbios, mas toda vez que a gente passa por uma experiência intensa de autoconhecimento, como é um intercâmbio, a gente sente como se fosse uma paulada mesmo, né? Todo esse conhecimento Uhum. vem muito mais forte, muito maior de uma vez só, né? É muito bom. Exato, exatamente. Nossa, posso comentar sobre isso aqui? Eu terminei o relacionamento nesse intercâmbio e para mim foi o que foi mais intenso assim de tudo, sabe? E não foi nada, foi um relacionamento, na verdade foi um casamento que eu tinha antes de ir para o intercâmbio e eu percebi que a gente nesse processo todo que a gente queria coisas diferentes na vida, sabe? E acabou que fez com que a gente se desencontrasse, mas eu acho que é muito por esse processo de se conhecer, de estar aberto a se conhecer, sabe? E a se respeitar em primeiro lugar, Tarsi. Eu acho que esse é o principal, sabe? Você se olhar com carinho e você perceber quem que eu sou realmente, o que eu quero para minha vida. É, e perceber se realmente as pessoas que estão ao seu lado, se o caminho é o mesmo, se vocês querem as mesmas coisas para a vida de vocês e, e se os desejos batem, né? Eu acho que tá tudo bem a gente mudar de opinião, a gente realmente se transformar
e querer viver coisas novas, sabe? Eu acho que a gente precisa, de vez em quando na vida, se perguntar se o caminho que a gente está trilhando é o caminho que a gente quer para o nosso futuro. E se a gente está correndo atrás disso hoje para a gente chegar até lá, sabe? Então é isso, eu acho que a gente se muda no meio do caminho, a gente se transforma, e isso é incrível. Eu digo para todo mundo, se der essa chance, se der essa chance de, pelo menos uma vez na vida, você fazer algo sozinho, sabe? Com Você certeza. ou viajar sozinho, ou fazer um intercâmbio sozinho, ou mesmo ir ao cinema sozinho, porque Nossa. você vai E, encontrar alguma coisa de você ali que você não enxergava quando você estava com outras pessoas, porque a gente está tão acostumado a estar com pessoas o tempo inteiro ao nosso redor que às vezes a gente nem sabe como que a gente reage estando sozinha, sabe? Como que eu, Tainá, sou sozinha? O que realmente eu gosto? Porque às vezes a gente faz tanta coisa para os outros e não se dá conta do o que a gente gosta realmente. Então eu me descobri muito nesse intercâmbio e descobri realmente o que eu quero para o meu futuro, o que eu quero para minha vida, e descobri que eu quero me desafiar diariamente, que eu quero ah, realmente mudar de opinião, como você falou, mudar de caminho, se às vezes aquele caminho que eu estou trilhando eu perceber que não é aquilo que eu quero, é, mudar, é isso. ai, que delícia. E muito obrigada por ter compartilhado essa história e esse detalhe da sua jornada, que é tão íntimo, né? E tão delicado. Inclusive, não deve ter sido fácil para você. E você com certeza passou por um momento muito difícil até você conseguir respirar e entender o que era bom para você, o que você realmente queria, o que você não queria mais. Quando a gente está dentro do processo, né? Parece que nunca vai Exato, acabar. Que é só aquela exato. dificuldade. Mas tem que ter paciência para esperar aquilo passar e saber que tudo passa. As partes ruins e as partes boas. É isso, é exatamente isso. Nunca é fácil, né? Eu acho que a gente precisa, às vezes, tomar decisões e nem sempre as decisões mais importantes da nossa, a maior parte das decisões mais importantes das nossas vidas não são fáceis de serem tomadas, né? É, Mas elas precisam ser. E eu com acho que às vezes a certeza. gente precisa ter coragem de tomar decisões. É isso, não é porque a gente tomou decisão que foi fácil, que a gente não sofre. Na maior parte das vezes a gente sofre muito, mas a gente precisa tomar algumas decisões para a nossa vida, e eu acho que se colocar em primeiro lugar, eu digo isso, e não é egoísmo, se colocar em primeiro lugar é o mais importante, porque se você não está no primeiro lugar da sua vida, como que você vai colocar outras pessoas, sabe? Então, se amar em primeiro lugar, se respeitar em primeiro lugar, e se colocar em primeiro lugar é sim o mais importante, e não é egoísmo, tá, gente? É isso. Que lindo. E falando em benefícios, em coisas boas, falando em coisas boas, vamos falar de TechPix, brincadeira, vamos falar de benefícios. Ah, essa piada eu vou lembrar para sempre. Eu falo para os meus filhos, eles vão ficar, quê? TechPix? Vou ter que mostrar para eles no YouTube. Vai. Não, mas sério, eu queria saber dos benefícios desse empregador, o que você tinha e tal, que você achava legal, ou coisas que não tinha que você sentiu falta, por exemplo. Então, nós tínhamos o house era dentro do Lone Mountain, né? Que 3 minutos andando de lá de cima até o restaurante, o que era maravilhoso. O que mais? Ah, o house eu posso falar do house já? Quanto que a gente Pode, pagava? manda ver. Então, o house nós pagávamos US$ 300 por mês, o que era um valor bem bom, porque era uma casa super grande. Nós tínhamos, acho que, 12 intercambistas nessa casa, era bastante gente, mas tinha espaço para todo mundo, tinham 2 banheiros, então em cima tinha um banheiro, embaixo tinha outro, era pouco para 12 pessoas, porém a gente super se organizou. Eu achei que o valor do aluguel era barato, por ser É uma bem bom. casa, É né? setenta e É cinco por bem bom, semana. É um valor era muito baixo bom. comparado com a média. Sim, e Montana não é um estado muito barato, né? Porém, eu achei que o valor do house era bem bom. Nós tínhamos café da manhã e almoço. E era bom. Era.
O que tinha no Então, o cardápio? café Porque eu da sou manhã, chata com comida, menina. e eu também, Taurina o fresca. café, o café da manhã era bom. Era assim, né? Café da manhã americano, com bacon, com linguiça, ovo, ovo mexido, era gostoso ovo. Tá bom aí o ovo E mexido, já me ganhou já. é, era ovo mexido e tinha também, como é que é o nome? Waffle. Tinha waffle e panqueca. Era bom, era um café da manhã Era um bem café da manhã reforçado. americano, né, minha Era café da gente? manhã americano, Mais é isso que americano temos. que isso, não tem Não como. existe. Exato. E, assim, o almoço era um pouco complicado, Hum, porque os funcionários ali, né, que trabalhavam, não eram J1s, porém, eram intercambistas também. Então, eles que faziam, eles eram de lá, mas enfim, de outros estados. E eles que faziam o almoço. Assim, muita pimenta em tudo. Eu digo para todo mundo que eu acho que sou uma das únicas pessoas que foi para os Estados Unidos e voltou mais magra, porque eu não comia muito bem, assim, porque eu não gostava muito da comida. Eu só comia as entendi. comidas do restaurante que a gente preparava aí, né, que o chefe preparava, Uhum. mas eu não gostava muito dos almoços, enfim, às vezes eu não almoçava, porque era aquele mac and cheese, que era um mac and cheese com... Não tinha gosto de mac and cheese brasileiro, sabe? Tipo, era um mac and cheese com... sem sabor. Era tipo isso, ou com muita pimenta, entendeu? Era isso. Sim. E sopa, assim, umas sopas diferentes. A comida americana é diferente, né, gente? Você tem que se adaptar. Eu sou chata com comida. Então, para mim foi difícil. Para mim, o almoço, principalmente, foi complicado. Mas o que salvava eram os pratos que os chefes preparavam. E aí eu sempre jantava lá, ou comia hambúrguer, ou comia, enfim, as carnes que eles preparavam lá, o macarrão. Isso que salvava, porque senão eu acho que eu, que eu ia ficar, que eu ia voltar para o Brasil, assim, um esqueletinho. Mas não tinha cozinha que você podia cozinhar para você? Porque Então, assim, a comida americana, né, tipo, quando você vai num restaurante básico, a comida básica americana, ela é pesada, ela é bem diferente da nossa, ela não é tudo é, isso, vamos concordar. Mas não, tem todos os ingredientes para você cozinhar tudo que você quiser. então, lá na cozinha, como a gente tinha a cozinha do housing também, né? Porém, eu me irritava um pouco, porque era uma bagunça. Você sabe como que é, né? Era uma bagunça, uma loucura, assim, que às vezes eu sou uma pessoa muito chata com limpeza. Muito chata com limpeza. Então, eu não conseguia cozinhar se a cozinha estava suja. Não, E mas eu a cozinha de também, uma casa de intercambistas, ela permanece suja. exatamente, É um fato. exatamente. Tem que abstrair, não tem condições, não Tem que tem esse negócio de abstrair. cozinha limpa em casa de J1. Não tem. Não tem. E aí, se eu fosse Só ficar tem em limpando a house onde sujeira tem dos multa. outros, então, não tinha. Não tinha isso, Entendi. não tinha multa. Eles até faziam uma inspeção, né, a cada, acho que era por mês. Porém, ou a cada 15 dias. Só que nesse período, né, a gente limpava a casa para receber a inspeção e não ter multa, mas aí depois, no restante do período, a casa ficava horrível, a cozinha ficava horrível. Então, né, roubo de comida na geladeira, essas coisas que Hum. aconteciam, enfim. E aí eu me estressava, porque eu não conseguia usar a cozinha suja para cozinhar, e aí eu não ia ficar todo dia limpando a sujeira dos outros, né? Aquela pia cheia de louça e eu tenho que lavar a louça dos outros. Enfim, então eu não cozinhava mais na casa, desisti, abstraí, desisti de cozinhar e depois de xingar todo mundo, não cozinhava mais. E lá no restaurante, de vez em quando a gente pedia, né, para os meninos que estavam ali na cozinha preparando, fazendo a preparação dos alimentos, pedir para eles fazerem alguma comida para gente. Porém, não dava para ficar cozinhando ali, sabe? Tipo,
Não dava para ficar Sim, preparando meu alimento ali, porque eu ia entendo. trabalhar 3 da tarde. Uma amiga minha que trabalhava lá de manhã, ela fazia a comida dela lá, conseguia fazer o café da manhã para ela, porque ela estava quase sozinha lá na cozinha. Então ela aproveitava isso, ó, trabalhem no período da manhã, gente, como prep cook. Então ela aproveitava, mas pra gente assim que trabalhava de tarde não tinha muita opção, né? Tinha que comer o que tinha lá. Entendi, entendi. E o que que você achou da cidade, assim, da região? Como era a cidade? Se tinha de tudo, se dava para ir a pé, se tinha transporte ou não, como que era? Vamos lá. A cidade, Big Sky, era do lado ali, né? Ficava de carro 10 minutinhos da onde a gente morava. Porém, tinha transporte também, tinha transporte público lá. Porém, os horários eram muito doidos. A gente queria transporte ou para ir para a cidade ou para ir para o Big Sky Resort. Só que assim, saía em um horário que você podia ir para, tipo, saía 7 da manhã. Vamos lá, para ir para tinha Big Sky e tinha Bozeman, que Bozeman era a cidade, não era a capital, era a cidade mesmo onde tinha tudo, onde tinha Walmart, onde tinha lojas grandes, bancos, enfim. E para você ir para lá, você tinha que pegar o ônibus, que era uma hora até lá. Da onde a gente morava no Lone Mountain até a cidade realmente era 1 hora. O que a gente fazia? A gente pegava o ônibus 6h40 da manhã no Lone Mountain, porque ele ia lá dentro do Lone Mountain pegar a gente. Pegava o ônibus lá, ia até a cidade de Big Sky, que era 10 minutos de distância, e de lá pegava outro ônibus para ir para Bozeman. Só que os horários dos ônibus, tipo, a gente voltava de Bozeman, saía, chegava em Bozeman era 10 da manhã. Aí tinha um ônibus para voltar de lá, que era meio-dia. Então pensa, a gente só tinha 2 horas, nem isso quase, para fazer o que tinha para fazer na cidade, para conseguir voltar com o ônibus para nossa cidade, porque senão não tinha outro ônibus, entendeu? Não tinha outro Nossa, ônibus para a gente voltar. Então, o transporte tem transporte, porém o transporte é complicado, os horários de transporte é complicado. Então a gente tinha que fazer isso nesse período e voltar para a cidade, porque senão a gente não conseguia ônibus. E também quando a gente chegava em Big Sky, não tinha ônibus para a gente ir para o Lone Mountain. Então, às vezes, a gente ia a pé, e aí a gente pegava carona no meio do caminho, porque sempre, né, você tá lá com um monte de sacola na neve, andando na neve, as pessoas param para te dar carona. Então, a gente pegava muita carona com o pessoal lá. Mas todo mundo tinha carro, né? Quem mora lá e é neve, tem carro, porque não fica andando na rua, é muito frio. Então, assim, o que eu digo é, quem realmente quer se locomover com facilidade e sair para a cidade a hora que quiser, para festa ou para mercado, ou ir até para o resort, aluga um carro. Eu já digo assim, tipo, já chegue e aluga, ou compre um carro, enfim, porque é muito mais simples. A locomoção lá é complicada para quem não tem carro e só depende de transporte. Porém, tem transporte público e funciona muito bem, mas os horários são complicados. podia melhorar, né? Podia, isso é um Então, ponto assim, que eu para ir no acho que podia melhorar. mercado e tal, você poderia ir em Big Sky. Isso, eu poderia ir em Big Sky porque tem mercado lá, porém, é tipo Tem Walmart. mais opções num outro lugar. Isso, tem mais opções em Bozeman. O Bozeman. Walmart, ou enfim, lojas grandes assim, para ir Banco, né? em bancos que a gente precisava abrir conta, essas coisas, tem que ir Entendi, lá em Bozeman. entendi. Mas As já coisas pode são abrir mais a conta na caras lá em Nomad Big Sky. ou na Wise, que são É, contas eu, digitais internacionais, aí você não precisa ficar correndo atrás de banco americano. Eu vou colocar o exato. link aqui Eu na tinha. descrição desse vídeo, seus safados, para vocês depois não reclamarem que tem que ir no banco de Eu vou ônibus te se tem banco dizer, digital internacional. eu vou te dizer que eu fui muito neném, porque eu tinha o Nomad e eu tinha o Wise e assim, eu não usei, eu não tinha o cartão, né, no caso, que eu fiquei comigo, não deu Poxa, tempo de eu Thay. pedir o cartão, não ia dar tempo de chegar. Mas assim, eu podia ter pedido lá, né? E eu não Mas tem usei, o porque cartão eu achei que virtual no tinha que ser a banca aplicativo, linda. americana. Era só você cadastrar o Então, cartão virtual no seu Apple essa, Pay e usar o celular para pagar as coisas. não, assim, Tudo bem. eu não me Erros de perdoo por isso. principiante. Na próxima É, vai ser diferente. Na próxima vai ser diferente. exatamente. Você conseguiu recuperar o seu investimento? Consegui, assim, eu fiz o investimento, enfim, e já pensando, né,
ter esse retorno, até porque o meu salário não era tão baixo, então eu já pensei, mesmo eu trabalhando o mínimo de horas, eu consigo recuperar meu investimento. Porém, eu fui uma pessoa meio consumista, assim, nesse período. Eu Quem fui uma pessoa nunca? um Ninguém pode pouco te julgar. tanto é que de bagagem de volta, eu paguei simplesmente $300 de excesso de bagagem, sabe? Temos um Então, novo recorde. me arrependo, Tô com um me monte de bibelô no meu arrependo. armário que eu não sei o que fazer com eles? Tô, mas tudo bem. Porém, Ai, ai. É o famoso, ai, só exatamente, custa $1, vou levar. De repente tem uma mala de uma exatamente coisa que isso. Meu Deus, exatamente isso. é, mas custa um Eu, dólar. Vou comprar. Eu fui um pouco consumista, um pouco bastante consumista, mas assim, consegui recuperar meu investimento, consegui trazer dinheiro de volta, graças a Deus. Não foi tão ruim, consegui viajar por lá, então eu fiz o meu intercâmbio, 3 meses e meio. Depois eu fui com uma amiga, viajei com uma amiga esse período, fui para Chicago, depois para Nova York, para San Diego, na Califórnia. Então, Que assim, consegui delícia. viajar, consegui aproveitar e consegui comprar meu iPhone, enfim, consegui gastar com as coisas que eu precisava gastar lá e trouxe dinheiro de volta também. Assim, eu tinha um Então paycheck deu que eu tudo só fui certo. depositar aqui. Olha, e conseguiu depositar aqui? Consegui, porque pelo banco, né? Eu trouxe ele e aí eu consegui fazer o depósito pelo aplicativo do banco. Ah, tá. Você não Tem a depositou opção no lá seu que banco do Brasil, você depositou no seu banco não, de lá. isso, exatamente. Entendi, pelo aplicativo. Ah, tá. Porque Pelo normalmente aplicativo. as pessoas voltam com o cheque para cá e elas não sabem muito bem como trocar em banco brasileiro. Tem Ah, banco que não troca. Eu nem sei direito uhum, como é que é esse esquema. Eu sempre recomendo que a pessoa tente resolver isso lá ou faz pelo exatamente. aplicativo, como você fez, porque os aplicativos dos bancos de lá, aí tem essa vantagem, né, do banco americano. Você consegue depositar um cheque pelo aplicativo, né? Isso. É porque eles E usam muito cheque lá ainda, né? A gente não é usa mais paycheck, cheque, mas né? eles usam Aham. paycheck, exato. É a folha de pagamento. Mas Folha de assim, os, pagamento. os meus, eles depositavam na minha conta, todos. Então, é porque teve um problema lá, porque assim, a gente fez a primeira conta em uma conta em Big Sky. Porém, esse banco fechou e a gente não conseguia fazer transferências. A gente não conseguia fazer transferências dentro desse banco, no aplicativo do banco. Tipo, ele não deixava, dava problema, e aí decidimos mudar para outro banco, que é o Wells Fargo, lá em Bozeman, né? E aí esse Uhum. banco já é muito maior, né? Tem O vários Wells Fargo é lugares dos bom, Estados é. Unidos, é muito bom. E aí, lá, eu consegui fazer as transferências, fazer todo o processo. E isso já foi mais do meio para o final do intercâmbio, sabe? E aí, acabou que eu só fui me dar conta de mudar o meu dado lá para receber no banco e não receber paycheck na última semana, antes de vir embora, porque eu estava meio desesperada. Como Entendi. que eu vou receber meu último paycheck? Aí não deu Aí, certo, né? não deu certo. E acabou Foi muito em que cima da hora. o meu último paycheck, ao invés eu estava em Nova York, eu e minha amiga, nós duas não recebemos o paycheck, não recebemos o dinheiro no banco, nós recebemos o paycheck e ele foi entregue lá. Aí entrei em contato com o nosso chefe lá, e aí ele fez essa transferência para a gente. Então ele depositou o paycheck no banco, né, na conta dele, e fez essa transferência para a gente. Então deu tudo certo. Mas assim, quando Ah, vocês entendi. chegarem lá, façam a conta, esperem chegar o Social Security, que chegou bem rápido até. Façam a conta e já alterem para vocês receber direto no banco e não por Com a paycheck. conta da Nômade e da Wise, dá para receber o salário também. Então, bem mais fácil. Façam Tem isso, que já pedir vão com para a o conta. empregador colocar o salário como direct deposit. É isso, Sigam guardem essas essa dicas. palavra, gente. Essas duas palavras, na verdade. Agora sim, o que que você achou do empregador? Você recomenda? Você não recomenda? Recomenda para alguém? Para quem está buscando alguma coisa? O que que você acha? Vamos lá. Eu tenho uma história, assim, de amor com esse empregador, então, nossa, eu super recomendo Lone Mountain. Eu acho que algumas coisas que eu vou dizer, assim, coloquem limites. Eu acho que é muito bom a gente ter muitas horas, conseguir overtime, enfim, conseguir trabalhar bastante, porém, a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental, né?
Então, eu acho que a gente precisa colocar limites também, porque se a gente for, eu aceito tudo, eu faço tudo, acaba que você fica sobrecarregado. E eles vão te dando coisas para fazer. Então, você precisa impor esse limite. Isso é uma dica, tá? Mas, assim, eles são super queridos. Nossa, tudo que a gente precisou de ajuda lá, eles nos receberam muito bem, nos ajudaram nas coisas que a gente precisava. Eles nos ajudaram em tudo que a gente precisava, assim. A gente teve um problema ou outro, assim, com schedule. Schedule era um pouco de estresse, porque tinha o schedule dos peruanos também, tinha o nosso schedule, e a gente precisava de dias off, e eles também, no mesmo dia. E acabou que, assim, nesse schedule a gente teve alguns problemas que a gente teve que falar com o nosso chefe, pedir para ele ajustar, para que não ficasse pesado para ninguém, sabe? Mas no final deu tudo certo. E assim, eu super recomendo mesmo. Eu acho que é um lugar que você vai trabalhar bastante. Tem muito trabalho mesmo, mas você vai fazer amigos, você vai encontrar pessoas incríveis nesse caminho, você vai conseguir aproveitar também, as pessoas vão te acolher de uma forma única, e vai ser. Foi uma experiência incrível para mim, então, assim, não tem como eu dizer outra coisa, né? Eu dizer que eu não recomendo não faz sentido, mas eu acho que cada um tem uma experiência diferente, né? Para mim pode ter sido incrível, para talvez outras pessoas não ter sido tão incrível, depende muito como você olha essa experiência também, como você enxerga isso, como você leva esse processo, e é isso. Maravilhosa, muito obrigada, Thay, por ter contado a sua experiência, seu relato, sua história pra gente. Ficou muito rica, muito maravilhosa. Se tiverem perguntas, coloquem aqui nos comentários. Podem colocar que eu respondo. Eu falei um pouco do intercâmbio também no Instagram nesse período, né? Fiquei a agência, enfim, que eu fui, que você me indicou, e assim, com o Yuri principalmente, que foi incrível, que me ajudou muito nesse processo. Também as pessoas têm muita curiosidade, né, de como que funciona o intercâmbio e tal, e então nós precisamos dessas pessoas, né, que falem sobre intercâmbio. Um dia chegarei nesse patamar da Tarsila, mas nós precisamos realmente de pessoas que falem sobre isso e que ajudem de alguma forma e que estejam disponíveis para levar isso para o mundo e mostrar para as pessoas esse mundo gigantesco que é o work and travel, né? Principalmente, e que assim, todo mundo precisa fazer um dia. Por mais pessoas fazendo work and travel, né? Espalhando a palavra do Exatamente. work and travel pelo mundo. Para você que está Obrigada a assistindo esse você. vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, deixar o seu like, e eu te vejo no próximo vídeo.